A gente continua falando dessa nova CPI pintando no cenário nacional e agora eu quero saber de Fernando Mollica. Qual Muito seria o forte, efeito? né? Qual seria o efeito? A voz do Boris vazou aqui, mas acho que agora vamos de Fernando Mollica. Fernando Mollica, qual o efeito, hein, dessa CPI para investigar o MEC agora? Lembrando que a gente está aí já quase entrando, né, no período eleitoral. Olha, o potencial dessa CPI é muito forte, né? De prejuízo para o governo Jair Bolsonaro. Porque tem uma questão bem diferente. A gente acompanhou a CPI da pandemia, mas na CPI da pandemia o foco não era corrupção. Apareceram lá questões ligadas à corrupção, suspeitas de corrupção, compra de vacina, aquela história de policial, pastor, coronel envolvido em roubalheira, mas não era o foco principal. O foco da CPI da pandemia era o desastre que foi a condução do governo no combate, do governo federal no combate à pandemia. Entrou corrupção, mas era uma questão, digamos ali, meio lateral, meio paralela à investigação principal. Dessa vez, no MEC, o que está se tratando é de corrupção, roubalheira. Então, isso é muito complicado para o governo. E uma CPI em ano eleitoral, às vésperas da eleição, é uma CPI que, se começar agora, começa em maio, por aí, vai chegar ali às portas da eleição, que é uma eleição em outubro. Trata de corrupção. E isso abala o discurso do governo. O presidente Jair Bolsonaro toda hora repete que no seu governo não tem corrupção, enfim. Não é exatamente isso, mas esta CPI terá o potencial de demonstrar corrupção no MEC, no Ministério da Educação, que é um orçamento muito forte, que é muito pesado. E aí tem outra questão, né? Tem também, a CPI é um instrumento político e a gente tem também uma Procuradoria-Geral da República, digamos que é muito leniente ao governo, vou usar uma palavra melhor, ela é muito simpática, ela tem uma certa boa vontade, vamos usar essa expressão que é menos pesada. A Procuradoria-Geral da República tem uma certa boa vontade com o mandato de Jair Bolsonaro, que isso acaba dando força para a existência das CPIs. Então, é uma questão grave, envolve, só para lembrar, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, tem 54 bilhões, tem um orçamento de 54 bilhões, é muito dinheiro. Então, agora, além da história dos pastores, da influência, aí a CPI vai crescer. Tem a história agora, que o TCU mandou parar aquela compra de ônibus, a suspeita de superfaturamento em ônibus escolares, é um dinheirão, dinheiro do FNDE, que é comandado pelo Centrão. Você tem ontem, o jornal Estado de São Paulo, publicou uma história que 2 dirigentes do FNDE compraram carros caríssimos, tem salários de R$10 mil e compraram carros aí de 330 mil, 250 mil reais. E um desses diretores foi indicado pelo presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, PL, que é o partido do presidente da República, é o chefe de gabinete, o presidente do FNDE, que foi ontem ao Senado, Marcelo Lopes da Ponte, foi chefe de gabinete do hoje ministro Ciro Nogueira. Então, tem muitas questões a serem levantadas. A Folha de São Paulo também publicou ontem a história de que o dinheiro do FNDE serviu para a compra de kits de robótica para escolas em Alagoas que sequer têm água. O aluno vai no banheiro, tem que jogar um balde d'água na privada depois do uso do banheiro. As escolas que não têm computadores, aí o beneficiado seria uma empresa ligada de um político que tem relações com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, relações políticas, né, com o Arthur Lira. Então, é uma CPI com um potencial muito grande, um potencial de causar muitos estragos no governo e abala o discurso de não corrupção e é o outro discurso do governo, de sempre focar no combate à candidatura até agora, seu principal adversário, o ex-presidente Lula, o ataque à questão da corrupção dos governos petistas. Então, é uma CPI que pode complicar muito a vida do governo. Com você. Obrigada também ao Fernando Mollica. As opiniões nesta sexta-feira, a gente lembra que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.